Olá, começa agora o UFSCar Notícia, o programa que traz informações da Universidade Federal de São Carlos. E hoje você vai ver um novo balanço sobre a pandemia de coronavírus. A epidemia ainda continua bastante sem controle, no país. O UFSCar inaugura mais 2 usinas fotovoltaicas e passa a ter 7 no total. Conheça os detalhes sobre a preservação permanente de 47 hectares de cerrado no Campo São Carlos. É uma área realmente que precisa de preservação e precisa de proteção, de preferência a proteção legal. O UFSCar Notícia está no ar. Muitos países da Europa estão enfrentando a segunda onda de coronavírus. Alguns voltaram a adotar o lockdown. Mas como está a situação por aqui? Veja a opinião do professor do Departamento de Medicina da UFSCar, Bernardino Souto. Pandemia de coronavírus, né? As pessoas precisam continuar atentas, continuar com os hábitos de higiene para evitar que o coronavírus se propague ainda mais. Para falar sobre esse assunto, quem está aqui com a gente é o professor Bernardino Souto, ele que é médico da Universidade Federal de São Carlos, professor do Departamento de Medicina. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Professor Bernardino, é impressão ou muitas pessoas estão esquecendo da prevenção? Oi, Kelly, prazer estar aqui com vocês. Olha, as pessoas estão esquecendo, né, Kelly, porque a epidemia, ela continua, né? A epidemia não se arrefeceu a ponto da gente poder flexibilizar algumas coisas. Então, realmente, as pessoas ainda têm negligenciado os cuidados, acreditando que a situação está tranquila, mas é um equívoco muito grande, porque a epidemia ainda continua bastante sem controle, no país. O senhor tem acompanhado os números, principalmente da situação de São Carlos, né? O que a gente pode dizer em relação ao último mês, por exemplo? São Carlos, no último mês, ele registrou um número menor de casos comparativamente com os meses anteriores, mas também São Carlos testou muito menos. Então, se eu não testo, o caso não aparece, né? Então, não dá para eu acreditar com segurança nessa diminuição do número de casos que foi verificada no último mês em relação ao mês anterior, porque foram testadas menos pessoas. Vários outros indicadores, por exemplo, a taxa de letalidade subindo, né, igual aconteceu de um mês para o outro também, é um indicador de que provavelmente tem aumentado a subnotificação de casos não graves. Então, na verdade, o que a gente tem de claro é o seguinte, estamos contando menos os casos, e se isso de fato estiver acontecendo, o número de queda que tem sido mostrado não é um número que eu posso confiar nele seguramente. A gente falou do âmbito municipal, vamos abrir agora para o mundial, né? A gente vê que na Europa, por exemplo, vários países estão voltando a adotar o lockdown. Na verdade é o seguinte, a epidemia é sazonal, né? Na época de inverno, ela transmite mais a doença. Então, a Europa sofreu muito no inverno do ano passado e agora está voltando de novo, né, essa situação. Quer dizer, logo no começo da epidemia, né, independente de sazonalidade ou não tem ninguém imunizado, a epidemia avança muito, foi o que aconteceu lá. Depois veio o verão, a epidemia se arrefeceu e agora no inverno eles estão tendo segundas ondas, inclusive com muito mais incidência do que aconteceu na onda anterior, né? Os Estados Unidos, por exemplo, fez uma onda grande, nem chegou a baixar completamente, ficou numa situação parecida com a que nós temos hoje, já fez uma segunda onda e já está numa terceira onda, e cada onda que aconteceu lá foi pior do que a anterior. Então, nós estamos no mesmo caminho, né? Hoje nós estamos tendo um declínio do número de casos e do número de mortes, em parte pela subnotificação e em parte pela sazonalidade da doença, mas é plenamente previsível e esperado uma segunda onda, de modo que a expectativa nossa do Brasil para 2021 é de acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2020, se nós não tomarmos medidas de contenção da próxima onda que está por vir. Agora, é importante, né, a gente observar o que está acontecendo nesses países já com a segunda onda do coronavírus, né? É o caso, por exemplo, da Itália, né, da Portugal, França também, com muitas medidas restritivas, para a gente aprender a lição e não deixar a situação piorar aqui também no Brasil, né, professor? Nós temos 2 medidas para poder evitar a incidência da doença. Um é o isolamento social e aquelas medidas preventivas de uso de máscara, distanciamento, higiene, etc. E temos também que ter um bom serviço de vigilância epidemiológica e atenção básica de saúde para poder fazer bloqueio focal imediato da doença onde ela surgir e evitar a transmissão comunitária. Na verdade, o Brasil não fez nenhuma das 2 coisas, né?
As pessoas fazem mais ou menos essa questão da higiene pessoal, do uso de máscara, muita gente está negligenciando isso. O isolamento social no Brasil também não aconteceu na medida necessária, e o investimento no serviço de saúde para evitar a doença foi praticamente nenhum no país. Então, nós precisamos agora, a partir daqui, resolver esses problemas. Nós precisamos, todo mundo usar máscara, todo mundo manter distanciamento físico, ter muito cuidado com essas coisas. Precisamos ainda de isolamento social, principalmente em atividades não essenciais, e precisamos investir na vigilância epidemiológica e atenção básica de saúde para que possa controlar a pandemia. Se a gente continuar com esse modelo de controle nosso, a situação fica muito ruim. Hoje, entre os países com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é o que mais mata por Covid no mundo. Né? Então, quer dizer, nós não podemos continuar assim, nós temos que reagir em relação a isso, e aí uma das formas de reagir é não negligenciar as medidas preventivas. A outra é o surgimento de uma vacina, né? A gente ainda não tem uma posição, um prazo final de quando realmente vai haver uma vacina disponível para a população. E não é só ter a vacina, né, Kelly? Nós temos que ter a população vacinada, né? Só ter a vacina, até ter a população toda vacinada, também tem uma distância, né? Então, hoje é o seguinte, nós não temos nenhuma vacina com estudo clínico concluído. Então, vacina é uma coisa que ainda não existe, né? Os estudos clínicos estão sendo conduzidos, talvez a gente consiga concluir esses estudos clínicos até junho do ano que vem, e depois que concluir o estudo clínico, aí vem o planejamento do controle de qualidade da produção da vacina, vem a questão da produção da vacina. O Brasil, se for essa vacina do Butantan, vai ter que produzir aí em torno de 500 milhões de doses para aplicar na população inteira. Depois que você tiver tudo isso na mão, que produzir essa quantidade de vacina é demorado, é complicado, tem que ter os insumos, fabricação de seringa e outras coisas, tem que ter treinamento dos serviços de saúde e temos que vacinar no mínimo 85% da população. A vacina tem que ter no mínimo 70% de eficácia. Então, assim, para acontecer tudo isso, até eu chegar a ter 85% da população vacinada, é improvável que nós vamos chegar com isso desse jeito antes de dezembro de 2021. Então, porque mesmo que eu tenha vacina, mas se eu não tiver 85% da população vacinada, a epidemia continua, entendeu? Para a epidemia acabar, não é só ter a vacina, é ter a população vacinada. Agora, entre ter o estudo clínico concluído e toda a população vacinada, eu acho difícil conseguir isso em menos de um ano. Então, a vacina ainda é uma coisa que nós não podemos contar com ela em curto prazo. Ou seja, melhor forma, por enquanto, é prevenção. Não tem outra, não tem outra. E qualificação, né, que eu falei da vigilância epidemiológica do sistema de saúde, para ter uma ação mais eficaz no controle da epidemia. Temos que fazer as duas coisas, porque a negligência que nós temos aplicada nas duas coisas tem nos colocado numa situação muito ruim em frente à Covid e ameaçando que 2021 seja até pior. A UFSCar inaugurou 2 usinas fotovoltaicas, agora são 7 no total. A partir de agora, estão em funcionamento 2 novas usinas fotovoltaicas no campus São Carlos. A primeira na Unidade de Saúde Escola, na área norte, e a segunda no edifício de aulas teóricas, AT1, na área sul. De 2017 a 2020, a UFSCar trabalhou pela implantação de projetos de eficiência energética e reduziu o consumo de energia da universidade em 30%. Todo o investimento foi feito a custo zero, já que a UFSCar participou de editais abertos pela Agência Nacional de Energia Elétrica e recebeu também recursos do MEC. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, a seguir, a preservação de um patrimônio de todos, o Cerrado da UFSCar. Um laboratório céu aberto, onde a gente desenvolve pesquisas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Todos os detalhes você acompanha já, logo depois do intervalo. Estamos de volta. 47 hectares de cerrado da UFSCar serão preservados de forma permanente. Confira agora os detalhes. A UFSCar aprovou a preservação permanente de 47 hectares da área de cerrado. E sobre isso, quem conversa agora com a gente é a Roberta Sanches, coordenadora de Planejamento e Gestão Ambiental, e também a Gabriela Strozzi, que é técnica em agropecuária da UFSCar. Eu agradeço a presença de vocês aqui na TV UFSCar e essa é uma notícia muito importante, afinal,
Cerrado é uma área que praticamente foi extinta no estado de São Paulo, né, Roberta? Hoje nós temos uma cobertura de aproximadamente 2% da cobertura original, né, que antes a gente observava no nosso estado, e agora isso foi reduzido para aproximadamente 2%. Então, é uma área realmente que precisa de preservação e precisa de proteção, de preferência proteção legal, para que seja uma área que realmente não seja mexida e não tenha interferência, né, no seu desenvolvimento. Falando sobre isso, né, Gabriela, a UFSCar já tem mais de 20% de reserva legal e agora, com essa ação, né, de preservar mais esses 47 hectares, esse percentual vai aumentar ainda mais. Com isso, a gente vai chegar até aproximadamente 30% de área de preservação e a gente tem um privilégio, né, de ter, dentre esses 2% de cerrado, um fragmento dentro da nossa UFSCar. Então, a gente tem um laboratório a céu aberto, né? Uma área que pode ser abrangida como pesquisa, ensino, extensão, uma área onde a gente tem um laboratório para diferentes pesquisadores. A gente tem pesquisas na área farmacêutica, na área de fauna, na área de flora, educação ambiental. Então, é um privilégio para nós, comunidade UFSCar, ter esse fragmento aqui dentro da nossa UFSCar. Que é também, né, Roberta, um corredor ecológico, né, por onde passam diversos animais. Isso, a área em si, Kelly, ela tem algumas características, né, que caracterizam ela, além da questão do bioma em si, né, de ser um bioma ameaçado, ela serve de abrigo para animais nativos do bioma e de outros, né, outros tipos de fisionomias, e ela serve também como refúgio de animais que usam essa área nos seus processos migratórios. Então, eles usam essa área como uma área de repouso, vamos dizer assim, né, de parada ao longo de processos migratórios. Além da questão da fauna, a gente tem a questão da flora também, né, que é uma área composta por vegetação de cerrado, característico de cerrado. Então, além disso, né, de toda essa importância ambiental que a área tem, como a Gabriela já falou, ela tem importância social, que é uma área usada pela comunidade, e também importância de estudo mesmo, né? Como a Gabriela falou, um laboratório a céu aberto, onde a gente desenvolve pesquisas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pesquisas com diversas outras instituições que são parceiras da UFSCar. Então, realmente é uma área que, além de todo o componente ambiental que ela também tem esse componente educacional e social associada à sua importância. A gente tem vários registros no nosso cerrado de animais que são ícones, né? O lobo-guará, o tamanduá-bandeira, o veado, que são animais que a gente já viu, a onça-parda, que a gente já teve o privilégio de ver andando pela nossa área, e que é mais uma das importâncias que a gente dá para esse fragmento, né? Sem contar as espécies da flora, né? Que a gente tem o angico, o barbatimão, que são uma das árvores que simbolizam o cerrado. É uma área de cerrado estrito sensu, então é muito importante que a gente preserve um local desse dentro de uma universidade, né? Assim, mostrando para a comunidade, a gente dá o exemplo para a comunidade, né? Mostrar o quanto é importante uma universidade preservar um bioma tão ameaçado e tão bonito que é o cerrado. E a preservação permanente, né, desses 47 hectares, teve um estudo que demorou bastante tempo, né, Roberta? É isso mesmo. A UFSCar, ela vem desenvolvendo uma avaliação dessa área já faz aproximadamente 2 anos. Isso foi iniciado com o workshop do Cerrado em 2018, depois nós tivemos o simpósio do Cerrado, que aconteceu esse ano, e nós tivemos a participação de diversos pesquisadores, de institutos que trabalham com áreas de cerrado, né? E eles que nos ajudaram a chegar em qual seria o melhor instrumento de gestão ambiental pública, né, que garantisse uma característica legal para a área, de proteção legal dessa área, ao longo dessas conversas que foram sendo feitas. Então, foi uma parceria entre a reitoria da universidade,
o CGF, né, que é a Secretaria de Gestão de Espaço Físico da universidade, e a SGAS, que é a Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. E aí, através dessas conversas e desses estudos, nós chegamos à averbação da área como sendo uma área de servidão ambiental. O instrumento legal seria a servidão ambiental. E toda a documentação, ao longo desses 2 anos, foi sendo reunida, levantada, e agora ela está em cartório para ser averbada na matrícula da universidade. Isso foi um trabalho de formiguinha e que reuniu bastante esforço de muita gente dentro da universidade, de muitos técnicos e muitos parceiros fora da universidade para a gente conseguir entrar nesse consenso. Porque apesar da averbação no cartório ter sido rápida, a concepção da averbação, da ideia de como fazer isso foi um processo mais longo, tá? Para conseguir fazer o levantamento das documentações foi um processo longo, mas o levantamento com os papéis na mão foi um processo até que teoricamente rápido, e agora vai ser só mais a parte burocrática de cartório até que isso já seja averbado em matrícula. Com certeza. Agora, é uma rua de mão dupla, né? A universidade tomou a ação de preservar de forma permanente, mas como é um patrimônio de todos, né? Todo mundo deve ser responsável pelo cerrado. Quem for até lá, visitar, é preciso ser responsável também com a área, né, Roberta? A comunidade externa, né, ela é uma extensão da universidade. E como esse é um patrimônio não só da UFSCar, ele está sob responsabilidade da UFSCar, porém ele é utilizado por toda a comunidade do município e das cidades do entorno, a população pode contribuir e muito com a conservação desse bioma. E deve, né, contribuir, porque é um patrimônio ecológico que nós temos, né, como a gente já falou, existem espécies ameaçadas que habitam nesse fragmento aqui na universidade, então a comunidade, sim, pode colaborar e muito com a conservação e com ações, né, que podem ser consideradas como sendo fundamentais para a manutenção, como, por exemplo, não jogar lixo, observar as áreas que realmente podem ser adentradas para passeio, né, utilizadas, porque a gente sabe que tem algumas áreas do Cerrado que tem pesquisa, tem equipamento. Então, assim, as pessoas também contribuírem para que esses materiais, esses equipamentos não sejam mexidos, não aconteça a depreciação desse material, né, que é um material de uso público, e também respeitar o habitat desses animais. É isso que é muito importante. Às vezes, a gente observa muitas pessoas querendo ter um pedacinho do cerrado na sua casa, e isso é uma depreciação do patrimônio ambiental. Então, é sempre importante você visitar o local, você observar os pássaros, observar as plantas, mas sempre registrar isso na sua memória em uma foto, mas não levando um pouco do cerrado para sua casa de forma a levar um pouco disso para sua casa em bens materiais, né? Então, o cerrado é para ser observado, para você levar essa beleza na sua memória, não deixando o seu lixo no local. Se você for fazer os seus passeios de bike, lembrar que aquilo, ele tem passeios também de bichos, de muitas cobras, os répteis que são mais lentos. Então, a gente sempre tem que pedir para a comunidade ter um olhar um pouco mais sensível em relação ao local que as pessoas frequentam, para a gente preservar mesmo o que está ali tão bonito para a gente poder frequentar. O UFSCar Notícias de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe que a gente sempre quer saber a sua opinião sobre o programa. Então fale com a gente acessando TV UFSCar no Facebook. Obrigada pela audiência e até o próximo UFSCar Notícia.